Ou seja, uma vez salvos, salvos para sempre. Quando nós falamos isso em determinadas igrejas evangélicas, tem pessoas que só falta cair da cadeira. Como que eu posso ser salvo e ser salvo para sempre? Então quer dizer que agora então eu sou salvo, eu posso simplesmente sentar no bondinho da salvação e vamos seguir a vida, vamos fazer como as coisas têm que ser, vou viver a minha vida porque eu não perco a minha salvação. Esse é um equívoco, porque se a pessoa pensa dessa forma, ela precisa pensar em primeiro lugar se realmente ela é salva, porque quando nós falamos a respeito de salvação, salvação requer regeneração, e regeneração, mudança de vida, reconstruir relacionamentos, é você viver uma vida totalmente contrária ao que você vivia. Por isso que Paulo está dizendo aos Filipenses, né, que nós devemos desenvolver a vossa salvação, porque vocês tinham uma atitude até agora como igreja, fazendo a coisa por orgulho próprio, partidarismo. Agora não, agora a coisa tem que ser diferente. Agora nós temos o exemplo de Cristo Jesus, que é aquele que se entregou no nosso lugar, o exemplo da sua humilhação. Então agora nós sabemos como é que nós devemos agir, então nós devemos colocar isso em prática. Ainda em Romanos capítulo 8, agora o verso de número 17, que vai nos dizer: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós agora somos descendentes, agora nós fazemos parte de uma mesma família. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação. Eu vou pedir também para você abrir lá o Evangelho de João, capítulo de número 8, ou melhor, capítulo de número 10, Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 28. Vamos ler um pouquinho antes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, versículo 27. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, a ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, uma vez ovelhas do aprisco de Jesus, não temos como perder esse pastor, não temos como deixar de ser ovelhas. Então veja que uma vez desenvolvei a vossa salvação, porque é algo que foi recebido, e agora então, uma vez que foi recebido, é algo que nos pertence por direito. E também temos que entender, meus irmãos, na sequência do texto de Filipenses, voltando lá para Filipenses, que essa deve desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Hoje as pessoas entram na presença de Deus de qualquer maneira. Antigamente, na época do Antigo Testamento, as pessoas se aproximavam de Deus com todo temor, com todo tremor, com medo, no sentido daquele medo de ter um respeito por Deus. E hoje não, as pessoas fazem as coisas como acham que querem fazer. É o que estava acontecendo na igreja dos Filipenses. Faziam as coisas como achavam que deveria fazer. Assim como aconteceu em Coríntios, que lá tinha caso até de irmão levando irmão para a justiça comum. Então é isso que o apóstolo Paulo está nos exortando aqui, o desenvolver da salvação. O desenvolver da salvação é você receber aquilo que veio verticalmente para você e trabalhar ele horizontalmente agora. Desenvolver em relação às pessoas com que você tem um relacionamento. Desenvolver pelos lugares por onde você passa. É a salvação desenvolvida, alguns pontos importantes. Soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, Porque, veja o que diz o versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Soberania de Deus. E vejam que até o desenvolver da nossa salvação é porque Deus coloca isso no nosso coração. Se depender do ser humano, ele vai procurar estar cada vez mais longe de Deus. Mas Deus capacita o homem então a poder desenvolver a sua salvação, porque Ele coloca no coração do homem tanto o efetuar como o querer e o realizar. Às vezes você pode falar: não, mas sou eu quem escolho ir até a igreja. Ok, você pode até escolher vir para a igreja, mas porque Deus colocou isso no seu coração. Foi Deus quem colocou isso no seu coração. É Ele quem efetua em vós tanto querer
como realizar segundo a sua boa vontade. E o apóstolo Paulo ainda continua dizendo, ó, fazei tudo sem murmuração nem contendas. Aí a gente precisa diferenciar essas duas palavras, né? Murmuração. Murmuração, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê isso desde o tempo do Antigo Testamento. O povo, quando saiu do Egito, murmurava. O povo começou a ganhar o maná, murmurava porque queria carne. O povo ganhava carne e murmurava por outra coisa, né? Isso faz parte do ser humano. O ser humano, a vida toda, ele murmura a respeito do que Deus coloca na vida dele. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que uma vez que o desenvolver da salvação, o realizar, o querer e o realizar é dado por Deus, ele faz, mas nós devemos fazer isso sem murmuração, porque existem duas formas de você trabalhar para Deus. Uma delas é você obedecendo porque você é obrigado. Isso a gente é muito comum dentro da nossa casa. Nós que somos pais, às vezes vemos os nossos filhos obedecendo, entre aspas, né? Você fala para ele, fulano, vai lá e faz isso. Ah, depois eu faço. Não, vai lá, eu estou pedindo para você fazer. Mas por que é para mim fazer? É porque eu estou te mandando. E aí você vê então que ele vai, carrancudo, cara fechado, e talvez no coração dele ele está dizendo, não, eu vou fazer porque você está mandando, mas meu desejo não é fazer. Porém, existe a forma de agradar a Deus, que é o que o apóstolo Paulo está nos pedindo aqui, é que nós devemos fazer sem murmuração, no sentido de que nós devemos fazer de coração. O desenvolver da nossa salvação, o tentar andar conforme a vontade de Deus, o fazer aquilo que Deus pede para que nós façamos, deve ser algo que parte de dentro de nós, e não porque é uma obrigação, e não porque é uma luta contra Deus. Porque se nós formos lutar contra Deus, com certeza nós vamos perder. Mas Deus não é isso que Deus quer de nós. A palavra de Deus diz, até no momento que a gente vai dar o nosso dízimo, a palavra de Deus diz que Deus se alegra quem dá com alegria, né? Agrada a Deus quando nós damos com alegria, fazemos aquilo de coração. O apóstolo Paulo está dizendo, como desenvolvemos a nossa salvação, nós devemos fazer a coisa porque nós gostamos de fazer. Eu devo ir à igreja porque eu me sinto bem indo à igreja. Eu devo fazer a vontade de Deus porque isso me faz bem. Então, essa questão sem murmuração e nem contendas. O que é contendas? É aquela história de haver conflito entre os irmãos dentro da igreja. Isso é algo que não deve ser, que é incondizente com a fé cristã, é incondizente com o exemplo de Cristo. Como nós já dissemos aqui, o apóstolo Paulo falando a respeito da analogia do corpo, não tem como um órgão do corpo, uma parte do corpo contender com a outra e o corpo andar bem. Essa é a ideia, né? Fazer tudo sem murmuração e sem contendas. E aí ele dá uma continuidade aqui que é muito interessante e vai mostrar para nós essa questão do desenvolver da salvação fazer a diferença na vida do cristão. Veja o versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros do mundo. Versículo 15, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, né? Se tornar irrepreensíveis é uma ordenação do Senhor aos crentes que muitas vezes é difícil a gente se encaixar nela. Irrepreensível. O que é que se tornar irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que não é repreendida. É aquela pessoa que anda conforme as coisas têm que ser feitas, que anda conforme os preceitos de Deus, para que não sejam repreendidos em algo, ou seja, são pessoas que dão um bom testemunho na sua vida cristã. E ele fala aí a respeito de uma outra palavra que é muito interessante: irrepreensíveis e sinceros. Quando a gente começa a estudar um pouquinho o texto, a gente se aprofunda um pouco no estudo, a gente vê de onde que vem essa palavra sincero. Ela tem uma conotação muito interessante. Se você depois tiver a sua curiosidade, quiser ir atrás, ela vem de algo que na antiguidade, quando os oleiros faziam os seus vasos, eles faziam um vaso de barro, e ao colocar esse vaso para cozer, né, para assar no forno, quando eles tiravam, muitas vezes esses vasos eles tinham trincas, imperfeições. Então eles pegavam esse vaso, e para que as pessoas que fossem comprá-las não desvalorizassem o objeto que fizeram,
e até mesmo adquirissem aquele produto, eles pegavam e passavam cera no vaso para tampar todas as imperfeições. Então essa palavra sincero, ela veio dessa denotação sem cera, que os compradores, ao comprar o vaso, eles falam: eu quero um vaso, mas que não tenha cera, que ele seja na sua integridade, que ele seja realmente aquilo que eu estou vendo, porque uma vez que esses vasos eram colocados como ornamentação e o sol batia em cima deles, a cera começava a se desmanchar e as imperfeições começavam a aparecer. Por isso o apóstolo Paulo diz para que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, ou seja, algo que as pessoas podem olhar e dizer: não, realmente isso, eu comprei o que foi vendido, né? E ele realmente é aquilo que foi vendido. Não é aquela pessoa que quando você conhece, de certa forma você reconhece ela de uma forma, só que com o passar do tempo, essa pessoa vai mostrando realmente quem ela é. No cristão não pode existir isso. Tem que ser sinceridade, alguém sincera, sem nada que mapeie, né? Sem nada que camufle as suas imperfeições. Ele deve ser aquilo que realmente diz ser, né? Claro que nós estamos longe de ser perfeitos, porque perfeito foi somente Jesus Cristo. Mas o próprio apóstolo Paulo, que escreve essa carta aos Filipenses, ele nos diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ainda ele continua, depois que ele fala de filhos de Deus, depois dos sinceros que ele diz aqui no versículo 15, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Olha que nós já falamos a respeito disso, né? Nós não, uma vez que somos salvos, agora nós somos feitos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Como que nós podemos nos tornar inculpáveis? Inculpáveis aos olhos de quem? Exatamente aos olhos de Deus, porque ele diz aqui, no meio, né? No meio de uma geração pervertida e corrupta, nós devemos ser inculpáveis. Quando Deus olha para essa geração, nós não podemos ter culpa no que está acontecendo, porque nós somos diferentes. Geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros do mundo. Meus irmãos, a Bíblia é fantástica e sempre faz ligação de um texto com o outro. A palavra de Deus, Jesus um dia vira para os seus discípulos e diz que eles têm que ser sal da terra e luz do mundo. E o que é ser luzeiros no mundo? É exatamente levar luz aonde há trevas. Luz aonde há trevas. E ele encerra essa perícope que nós estamos estudando dizendo: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida. O que é preservar a palavra da vida? É nós transmitirmos exatamente o que tem nesse livro sagrado, da forma como nós recebemos, nós levarmos isso às pessoas que ainda não conhecem. Isso é preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo, o dia que Jesus voltar, eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Porque se nós trabalharmos a palavra de Deus, como ela chegou até nós, de uma forma fidedigna, nós teremos tudo para que no dia que Jesus voltar, nós não sejamos cobrados por não ter transmitido as boas novas do Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Veja que, como eu falei, o apóstolo Paulo, após fazer essa exortação a respeito do amor fraternal, a humildade, a união fraternal da igreja no momento de luta, ele está mostrando para aquela igreja: olha, a necessidade de vocês estarem juntos, a necessidade de vocês estarem unidos, a necessidade de vocês fazerem parte do mesmo corpo, é para que, ao exemplo daquele que é o nosso cabeça, Cristo, nós possamos fazer a diferença nesse mundo lá fora, desenvolvendo aquilo que nós ganhamos de uma forma gratuita, sem pagar nada por isso. Agora o que Ele quer de nós? Que nós coloquemos em prática, que nós deixemos todas as nossas máscaras que temos, tudo aquilo que nós podemos chamar do velho homem, que nós possamos deixar de lado, mostrando que
ao exemplo do nosso Mestre, nós podemos desenvolver a nossa salvação fazendo a diferença por onde nós passamos. Não fazer isso simplesmente porque é uma obrigação, com uma carranca de quem não quer fazer, mas fazer com prazer. O maior prazer que o cristão deve ter é poder estar servindo a Deus e mostrando tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele recebeu, levar isso à frente. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui a respeito da desenvoltura, do desenvolvimento da salvação. Meu irmão, eu não sei se você ainda tem alguma dúvida a respeito da sua salvação. Eu não sei se você ainda tem alguma dúvida que você pode acordar salvo e dormir condenado, ou o contrário. Mas o nosso Deus não trabalha dessa forma. Porque como que nós poderíamos escolher alguma coisa se nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados? Olha o pastor Roberto falando de novo de Efésios, Efésios é um texto que vai me seguir durante toda a minha vida. Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, e Ele me deu vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, porque ninguém se glorie. Então não sei se você, qual o sentimento que você tem em relação à sua salvação. Mas uma coisa é certa: se você foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, se você foi alcançado por esse que, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, se humilhou, se fez servo, semelhança de homem, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Se você crê nesse Salvador, nesse exemplo de Cristo, nesse exemplo de humilhação, o que o apóstolo Paulo está nos orientando, está nos exortando, se nós temos essa convicção, já conhecemos quem é Jesus na nossa vida, então agora, nós, amados dele, amados de Deus, sempre obedientes, não somente na presença de Cristo, mas em qualquer momento da nossa vida. E aqui é interessante a gente até fazer uma ligaçãozinha em relação a isso, talvez passou no texto e a gente não comentou. Como sempre obedientes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento de dificuldade, onde o nosso encontro presencial está limitado aí a nós vermos, talvez você vê uma ou outra pessoa da igreja de vez em quando. Como hoje eu estou tendo a oportunidade de ver a nossa irmã Isabel, que está aqui fazendo a gravação, o pessoal do Gedales que vai cantar, mas não é isso, a nossa vida cristã não é essa, a nossa vida é como um todo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí, ser obedientes, não é só no momento que a gente está dentro da igreja, ou só no momento que nós estamos sendo pastoreados de corpo presente. O apóstolo Paulo não estava aqui nesse momento, ele havia escrito essa carta aos Filipenses, e ele está dizendo: muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Que nós possamos desenvolver a nossa salvação, meus irmãos. Ganhamos de graça. Jesus pagou o preço. Eu e você não pagamos nada. Soberania de Deus. Porém, responsabilidade humana. Desenvolver aquilo que nós ganhamos de graça. Dar o devido valor àquilo que nós ganhamos de graça. E não é porque eu ganhei que eu devo guardar isso para mim. Eu sou salvo mesmo, então vou viver minha vida tranquilo, não preciso falar dessas boas novas para ninguém. Não, nós devemos ser aqui como ele mesmo coloca, resplandecer como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua desenvoltura da salvação, porque isso faz parte da nossa vida cristã. Espero que esse texto tenha falado a você como falou comigo, e nós nos encontramos aí a semana que vem para dar continuidade no estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença, ouvir a Tua palavra e poder meditar nela, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa tão grande salvação, ó Deus. Através dela, ó Pai, nós podemos fazer parte do aprisco de Jesus, fazer parte da sua família e ser co-herdeiros com Cristo, ó Pai, que é o seu herdeiro direto, ó Deus.
Muito obrigado pela vida de cada irmão que está ouvindo essa mensagem e que nós possamos refletir e colocar em prática, Pai, a desenvoltura da nossa salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia.